Semana passada nós vimos o convite que Jesus fez e faz, quando Ele disse: vinde a mim, descansados, sobrecarregados. O convite do Senhor, aqueles que aceitam esse convite, eles vivem a cada dia um momento novo, aquilo que o apóstolo Paulo chama de novidade de vida, ou aquilo que o apóstolo João, ele diz que aquele que é guiado pelo Espírito, ele vai na direção que o Senhor manda, assim como o vento sopra onde quer. Então que nós possamos assim viver. Hoje a minha proposta, a palavra de Deus para nós, é uma palavra de como Deus fala conosco mesmo em meio às tempestades. E eu quero convidar você a pegar a sua Bíblia e abrir no Evangelho de Marcos, capítulo de número 4, a partir do verso de número 35. Marcos 4, verso 35. Abra a sua Bíblia, acompanha. E naquele dia, que dia? É um dia em que Jesus já havia feito muitos milagres, agora estava à beira-mar, ensinando discípulos e uma multidão que estava seguindo. E Jesus fala muitas parábolas, ensinando princípios do reino de Deus. E nesse mesmo dia, então naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos. Versículo 37. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo-lhe: mestre, não se te dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: por que estáis tão temerosos? Como não tendes fé? E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: mas quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Oh, meus irmãos, aqui nós temos um ensinamento do Senhor Jesus que certamente nos trará alento, renovará a nossa fé, o nosso ânimo, para que possamos nos bem posicionar nos dias que nós vivemos. Dias difíceis, desafiadores. Bem, uma das razões pelas quais nós podemos ficar tão alertas, porque a Bíblia nos fala que haveria um tempo chamado princípio das dores. E esse tempo para a igreja alerta que breve Jesus virá buscar a sua igreja. E nós precisamos ver dessa forma e entender que Deus ainda está nos dando a oportunidade de falarmos das boas novas de Cristo às pessoas. Mas os versículos 35 a 37 nos trazem algumas informações, e que de início eu já queria que os irmãos também pudessem entender dessa forma. Primeira coisa que podíamos aprender aqui: ninguém
pode escapar das tempestades que a vida apresenta. Ninguém pode escapar. E a razão pela qual eu posso afirmar isso para os irmãos, aos senhores, é que certamente todos nós nos lembramos, finalzinho de 2019, início de 2020, as notícias que começaram a chegar sobre uma enfermidade que estava iniciando numa nação do Oriente e que estava se alastrando, e de repente começam alguns casos a serem notificados no Brasil, e não há pessoa que possa dizer que passou sem que nada lhe tivesse acontecido. Talvez alguém possa dizer: pastor, eu não peguei esse vírus, mas todos nós estivemos vivendo esse tempo de limitações, aonde íamos a um supermercado que às vezes pode ir o casal, ou às vezes até com filhos pequenos, vão até em família, já não poderiam mais, era uma pessoa só, você sabe disso, todos nós vivemos esse momento. Então existem tempestades que a vida apresenta e que nós não podemos escapar, precisamos viver. Ninguém pode escapar de algumas tempestades da vida que elas nos oferecem. As tempestades que a vida apresentam, elas por vezes são também imprevisíveis. Imprevisíveis. Quem diria que assistiríamos notícias ali em Capinzal, uma rua sendo tragada, uma casa, uma sala comercial sendo tragada, e tudo ao seu entorno que aconteceu. Notícias que não preciso relembrar aos irmãos, porque estamos vendo a todo instante novas notícias do Rio Grande, de crianças, de idosos, hospital, UTI, aonde falta energia e a água estava chegando, e transferência de pacientes para outros locais precisavam acontecer, e com dificuldade essas transferências aconteceram, sendo que alguns não sobreviveram a essa transferência. Famílias que esperavam por um socorro e que não veio a tempo, não chegou a tempo o socorro. Tempestades imprevisíveis. Então, se ninguém pode escapar de algumas tempestades da vida, se elas são imprevisíveis, estamos aprendendo isso, vendo nesta passagem que acabamos de ler, e já vamos tentar relembrar. Outro fato que podemos constatar é que essas tempestades da vida, o homem não tem poder algum, não consegue dominar. Quando muito, consegue antever, prever, dar a previsão do tempo, mas o domínio, não podemos dominar. Olha quanto aprendizado podemos ver através de algumas tempestades. E nessa tempestade que acabamos de ler aqui nessa passagem, o Senhor usou com um propósito de revelar o seu Filho àqueles discípulos. Eu quero convidá-los aqui, possamos rever isso. Olha, versículos 35 a 37. Naquele dia, sendo já tarde, eles estavam ali, ouvindo ensinamentos, estavam ali, sendo ministrados, nada mais, nada menos do que pelo nosso Senhor e Salvador Jesus. Disse-lhe Jesus: passemos para o outro lado. Passemos. Os irmãos que conhecem e já leram
e já ouviram mensagens sobre isso, conseguem entender que quando Jesus está falando isso, passemos, é diferente de que se Jesus estivesse dito, passem para o outro lado. Ele disse, passemos, vamos passar juntos para o outro lado. E eles, deixando a multidão que levavam consigo, assim como estavam no barco, e havia também com ele outros barquinhos, e levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que esse já se enchia. Agora veja o versículo 38. E ele, quem é ele? Jesus. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada, e despertaram-no, dizendo-lhe, mestre, não se te dá que pereçamos? Jesus estava dormindo. Provavelmente, só eu tive essa impressão, ou quando li para este culto de domingo, ou já em outras experiências vividas, né? Aquela impressão de que Jesus, o senhor está vendo o que está acontecendo? O senhor está vendo o que está, a tempestade que está se levantando? Alô, Jesus! Foi só eu. Provavelmente nenhum dos irmãos pensaram isso já, né? Irmãos, existem momentos em que as tempestades vêm, e algumas até podemos entender, como por exemplo, os senhores sabem de uma tempestade que a Bíblia nos revela no livro do profeta Jonas. Quando Jonas recebe uma comissão, recebe uma missão, e o Senhor diz ao seu profeta Jonas, vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela, que ainda 40 dias Nínive será subvertida. Ele dá essa mensagem, e nós sabemos o que Jonas fez. Nínive, esta cidade eu não quero pisar nunca, que aquele povo pereça. Era essa a intenção do profeta Jonas, e a Bíblia fala que ele vai para Tarsis, ele vai para outra direção. É para ir para cá? Eu vou para lá, vou para outra direção. E a Bíblia nos fala que uma tempestade veio. Muito bem, então nós podemos entender qual a razão dessa tempestade. Mas e agora, irmãos? A tempestade veio quando os discípulos que estavam ouvindo o Senhor Jesus falar, Jesus estava ensinando por parábolas, e agora Jesus diz, passemos para a outra margem. Quem é que mandou eles passarem para a outra margem? Jesus. Então, como podemos entender um crente enfrentando tempestades, fazendo a vontade do Senhor? Uma das coisas que acontecem, falo por entendimento que Deus tem dado sobre essa situação, vem uma tempestade e diz, só pode estar em pecado, só pode ser pecado. Não, essa tempestade, não. Os discípulos estavam ali vivendo aquela tempestade, porque eles estavam obedecendo a direção que Jesus apontou. Passemos, estão aqui, terra firme, lugar seguro, ouvindo a minha ministração, ouvindo a minha mensagem, mas agora eu quero vocês na outra margem, eu quero vocês em outra direção. Vamos lá? Vamos lá? Sim, Jesus, estamos contigo. E eles começam a passar para outra margem, naquele barco, aonde nada mais, nada menos do que o Senhor Jesus estava naquele barco. Pasmem, senhoras e senhores, Jesus estava no barco e não impediu que a tempestade viesse. Os judeus, quando viram Jesus
na cruz, que eles mesmos não haviam aceitado, eles mesmos incitaram os romanos para que aquele julgamento acontecesse e Jesus fosse crucificado. Os judeus disseram: se tu és o Filho de Deus, desce dessa cruz e nós creremos. Salva-te, né? A ti mesmo. E nós vamos crer. Entende, irmãos? Porque é inconcebível um crente passar por dificuldade na cabeça de um descrente. Na cabeça de alguém que não está no caminho do Senhor, é inconcebível. Olha, eu não sou tão dedicado assim nas coisas de Deus como você, mas olha só a calmaria da minha vida, olha a tempestade que você está. É muito melhor estar no meio de uma tempestade com Jesus no barco que em terra firme sem Ele. É muito melhor e muito mais seguro estar no meio de uma tempestade, ondas vindo e a sensação de que vamos morrer, mas a certeza de que eu não estou sozinho, porque o salmista ele disse: ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. Amém. Irmãos, nós precisamos olhar para essa passagem e entender dessa forma. Quando nós olhamos, Jesus estava dormindo. Durma com esse barulho. Durma com essa tempestade. Durma com tudo isso. Mas Jesus dormia. Por quê? Porque ele sabia o que os discípulos ainda não tinham entendido. Sabe o que Jesus sabia? Esse barco não vai afundar. Essa tempestade não vai nos matar. Jesus sabia, por isso ele descansava. Se você está passando por lutas, irmão, amigo, mas você sabe que você está seguindo a direção, o caminho, está obedecendo ao Senhor, descansa. Descansa. Quem é que consegue dormir? Aquele que sabe quem está no barco. Aquele que sabe quem é o capitão, quem é o que está com o leme, quem é que está dando a direção. Eu sei em quem tenho crido. Eu sei que Ele se levantará. Eu sei. Irmãos, tem uma musiquinha que nós ensinamos para as crianças, né? Com Cristo no barco tudo. Ninguém escutou, ninguém conhecia essa musiquinha de criança. Sua infância não foi a mesma, meu Deus. Com Cristo no barco tudo vai muito bem, vai muito bem, vai muito bem. Com Cristo no barco tudo vai muito bem. E passa o temporal. Não sei se os discípulos cantariam essa música naquela hora. Cristo está no barco e não está nada bem, né? Estava tudo bem porque o Senhor estava ali. Irmãos, se a tempestade vem ou vier, nós precisamos saber quem está conosco. O Deus de Jacó está conosco, o Senhor dos exércitos, Ele é o meu amparo, nele confio, nele tenho posto a minha confiança, nele eu descanso. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, nele confiarei. Irmãos, não são palavras apenas para serem recitadas, são verdades para serem vividas. Nada saiu e nem sairá do domínio do Senhor. Ele continua governando toda a terra.
muitas coisas que vemos acontecendo, quando nós lemos a Bíblia, isso não nos causaria tanto espanto. Por quê? Porque tudo já foi predito. Tudo o que está acontecendo. E aquilo que vai acontecer, está tudo escrito no livro da vida, na palavra de Deus. E, irmãos, eles estavam obedecendo ao Senhor. Por isso Jesus estava dormindo, porque ele sabia. E nós precisamos entender e saber também uma coisa, queridos irmãos, senhoras e senhores. Seguir a Cristo não significa isenção de problemas. Não significa isso. Significa certeza da presença. Significa que Ele está conosco. O apóstolo Paulo, ele disse: que diremos acerca dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aí ele continua dizendo: eu estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem o presente, nem o porvir, nem principado, nem potestade, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura, nem espada, perigo, nudez, fome, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Por isso ele disse: o que eu vou dizer sobre essas coisas que estão acontecendo? Se Deus é por nós, quem será contra nós? E ele, quase que encerrando essa frase, ele diz: todas essas coisas, ou sobre todas essas coisas, nós somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Mas ser vencedor dá para entender, mas mais do que vencedor, nós precisamos do entendimento do Senhor, porque mais do que vencedor é aquele que entra numa batalha já sabendo da vitória, com certeza da vitória. Então, para você entender talvez um pouco melhor, é como você assistir o replay de um jogo que já aconteceu e você sabe o resultado. Então nós estamos vivendo, mas nós sabemos o resultado. O resultado é: Cristo virá buscar a sua igreja, e quem estiver com Cristo tem a vitória. A vitória é certa em Cristo Jesus. Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Ele mesmo será o nosso consolo. Ele mesmo estará conosco para todo sempre. Temos a certeza. Vamos reler os versículos 39 e 40, queridos irmãos. E ele, despertando. Por que Jesus despertou? Por causa da tempestade? Não, porque os discípulos estavam ali. Não te importa que pereçamos, não se te dá que morramos. Que isso, Jesus? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: por que estáis tão temerosos? Como não tendes fé? Irmãos, outra dificuldade que eu tenho. Jesus estava falando com os discípulos, aqueles que andavam com ele. Quantos dos senhores que aqui estão, de fato já estão seguindo o Senhor Jesus? Esses discípulos estavam seguindo Jesus, por isso que eles estavam naquele barco. E quem segue, crê. E aí o Senhor diz: oh gente, cadê a fé de vocês? Está aqui, Jesus. A fé está aqui, porque por isso que eu estou aqui. Então por que vocês estão com tanto medo? Porque eles viam uma situação
E eles entendiam que aquela situação merecia uma resposta e tinha que ser naquela hora. É assim, irmãos. Nós elegemos algumas situações que vivemos dizendo que isso aqui é urgente. Isso aqui é urgente. Mas Jesus estava dormindo, tranquilo. Não tinha urgência. Porque Jesus estava no barco. E às vezes, não sei você, às vezes eu esqueço de que Jesus está no barco. E aí então vem a crise. Aí então vem o medo. Aí vem a dúvida. E aí tem pessoas dizendo: Senhor, meu casamento, Senhor, a minha família, Senhor, a minha finança, Senhor, a minha saúde, Senhor, socorro. O Senhor não se importa, Jesus. Socorro. O tempo da resposta é de Deus e não seu, e nem meu. Muito embora nós muitas vezes agimos ou tentamos agir querendo colocar Deus contra a parede. Nunca ninguém consegue, mas a postura de algumas pessoas parece ser assim, né? É agora, Senhor, tem que ser agora. E eles estavam enfrentando um problema, um momento difícil. Irmãos, quando nós olhamos para essa passagem e o Senhor dizendo: cala-te, aquieta-te, falando para o mar, falando para o vento. Irmãos, o mar ouve a voz do Senhor Jesus e obedece. O vento ouve a voz do Senhor Jesus e obedece. A morte ouve a voz do Senhor Jesus e obedece. A enfermidade ouve a voz do Senhor Jesus e obedece. Nós olhamos para o livro de Jonas, que eu havia citado antes, e um verme se levantou para comer uma árvore. Os vermes ouvem a voz do Senhor Jesus e obedecem, a voz de Deus e obedecem. Os demônios ouvem a voz de Deus e obedecem. E você acha que Deus não tem ouvido a sua voz e que aquilo que está acontecendo está pegando Deus de surpresa? Oh, meus irmãos, Jesus tinha dado uma palavra: passemos para outra margem. Tem alguma palavra que Jesus disse que não vai acontecer? Todas as palavras de Jesus vão acontecer. Então, quando eu tenho uma promessa, uma palavra do Senhor, eu estou seguro, porque aquilo que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Ele cumpre porque Ele é fiel. Então nós não estamos caminhando mais sobre esse chão, nós estamos caminhando sobre a palavra, a promessa do Senhor. E Ele é fiel. Ele disse: passemos para outra margem. Quando Ele diz, vai acontecer. Jesus estava no barco. Jesus está na sua vida. Jesus está em sua família. Por que temer? Cristo tem poder. Sempre foi e sempre será assim. Cristo tem poder. Versículo 41, meus irmãos. E sentiram um grande temor. Por quê? Porque eles estavam entendendo com quem eles estavam. Sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é esse que até o vento e o mar obedecem? O que você responderia? Quem é esse? Esse é o meu Senhor Jesus. Esse é o Filho de Deus. Esse
é o maravilhoso conselheiro, este é o Deus forte, este é o Pai da eternidade, este é o príncipe da paz, este é o Rei dos reis, este é o Senhor dos senhores, este é o noivo que vem buscar a noiva, este é aquele que virá para nos buscar, este é aquele que veio, que morreu, foi crucificado, morreu, foi sepultado, mas ressuscitou e vive para sempre. Eles perguntaram: quem é esse? Você sabe quem ele é? É aquele que curou enfermos, é aquele que ressuscitou mortos, é aquele que falou para o mar e o mar se acalmou, é aquele que falou para o vento e o vento obedeceu, é aquele que falava com os mortos e os mortos ressuscitavam. A Bíblia nos fala de que Marta, irmã de Lázaro, disse: Senhor, o Senhor estava dormindo. Se o Senhor estivesse aqui quando meu irmão estava enfermo, ele nunca teria morrido. E Jesus disse: aonde vocês colocaram ele? Vem ver, Jesus. Aqui, ó. Ele vai mostrar aonde está o sepulcro. Aqui, ó. Retirem a pedra. Ah, Senhor, o Senhor estava dormindo, já passou o tempo, passou o momento, já fazem 4 dias, retirem a pedra, disse o Senhor. E eles obedeceram, e o Senhor, mais uma vez, porque aqui ele estava dizendo: mar, aquieta-te, calma. E o vento, o mar obedeceu, e agora eles tiram a pedra e o Senhor diz: Lázaro, vem para fora. Para fora, rapaz, agora não é a hora. O que aconteceu nós bem sabemos. Lázaro ressuscitou. Quem é esse? É esse que ressuscita os mortos. É esse Senhor que nós cremos. E a tempestade que eles estavam vivendo serviu para revelar, inclusive aos discípulos, revelando aos discípulos quem era Jesus, que eles seguiam, mas ainda não conheciam. Quem é esse? Este é aquele que enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Este é aquele que tem preparado um lugar para o seu povo, para a sua igreja. Ele disse exatamente isso: não se turbe o vosso coração, creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa do meu Pai tem muitas moradas, e se não fosse assim, eu teria dito: vou preparar lugar, e quando eu for preparar lugar, voltarei e vos levarei comigo, para que aonde eu estiver, vós estejais comigo. Sabe por quê? Porque o Senhor estava dizendo: eu cuido de ti. Diga assim comigo: Deus cuida de mim. Ele, meus irmãos, tem cuidado de cada um de nós. Quando eu e você, quando nós entendermos isso, Cristo está no barco, Ele não vai afundar. Cristo está comigo e eu estou com Ele. A tempestade vai passar. Aleluia. Deus cuida de mim, Ele tem cuidado de cada um de nós. Precisamos crer. Vamos cantar a canção que diz: quando todos os meus medos já nem cabem mais em mim, quando tudo parece que é o fim, eu posso cantar: Deus, Ele tem cuidado de mim, cuida de cada um de nós. Deus é fiel. Ontem, hoje e eternamente, Ele é o mesmo, não muda. Os discípulos estavam tão espantados. O nosso espanto revela que ainda nós não conhecemos o Senhor Jesus como Ele quer se revelar a nós. O medo é porque ainda nós não entendemos quem é Jesus.
E quem está no barco conosco? Porque quando nós entendemos, nós vamos dizer: esse barco não vai afundar. Amém. Essa tempestade não vai tirar a minha vida. Essa luta que você possa estar passando, esta crise que você possa estar vivendo nesse momento, não é maior do que aquele que está conosco no barco, Jesus. O grande eu sou, como diz a palavra.